Glória a Deus. Sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 12. Ô Jesus, eu estou tremendo aqui em cima, Pai. Mas estou tremendo não é de nervoso não, é tremendo da glória de Deus. Deus está neste lugar. Gênesis capítulo de número 12. O Senhor colocou um tema no meu coração, já passei para a Ângela, que é o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso é o que você tem que buscar nesta manhã, é fé. Não se preocupa com material, não. Deus vai prover todas as coisas. Mas a tua fé é o que você precisa de mais importante. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Último versículo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Podeis assentar. A gente sempre escuta esta palavra, né? O justo viverá pela fé. Mas eu nunca vi alguém, pelo menos eu, ministrando sobre Abraão, sendo que é o principal, né? Ele é o pai da fé. E o que eu gosto de Abraão, se a gente for trazer aqui um panorama, qual que é o texto mais importante antes de Gênesis 12? É a construção da Torre de Babel. E na construção da Torre de Babel, que foram alguns descendentes antes de Abraão, lá na Babilônia, eles queriam construir um monumento, né, uma torre que se chegasse até os céus, para engrandecer quem? O próprio nome, né? Porque era uma obra centrada no homem. Aí Deus, na sua maravilhosa graça, Ele vai até uma cidade muito importante na época, chamada Ur dos Caldeus, que ficava também lá na Babilônia. E ele foi até um homem, que ele aparece do nada na Bíblia, no capítulo 11, né? O versículo 31 é tremendo também, capítulo 11, versículo 31, você pode ler na sua casa. E Deus chega nesta cidade, e Deus não procura alguém que estava fazendo uma obra grandiosa. Senão podia ter chamado Nimrod, teria outros nomes da antiguidade muito famosos, que tinha um nome muito grande. Mas o Senhor, na sua infinita graça, Ele foi e escolheu aquele que era o mais improvável. Abraão, ele era o improvável. Porque Deus disse para Abraão ele tinha 75 anos de idade, né? 75 anos de idade. Era casado com uma mulher que era estéril, aliás, Abraão não, tá? Nesse momento ele se chamava Abrão. Sara ainda não se chamava Sara, vai mudar só lá no capítulo 17, mas se chamava Sarai. Então Deus chama um homem idoso, 75 anos, marido de uma mulher estéril, né, que não tinha filhos, já estava numa idade, né, avançada, 65 anos. E Deus fala para este homem: sai da tua terra. E hoje eu quero trazer para a igreja que Deus, Ele realmente escolhe os improváveis. Analise a tua vida nesse instante, nesses segundos, e fala alguma coisa de bom que você tem para oferecer para Deus. Eu vejo só as cabecinhas assim, ó. Não tenho nada, Senhor, para te oferecer. Abraão era um desses, porque ele aparece do nada. Josué capítulo 24, no finalzinho, vai falar que o Senhor tirou ele de uma terra idólatra, né? Onde a sua família cultuava outros deuses. E Deus chega para este homem improvável, de certa idade, com uma mulher estéril, e Deus fala: olha, de ti eu farei uma grande nação.
E como que isso ia acontecer com um homem idoso e uma mulher estéril? Porque a bênção não era somente para Abraão. Porque quando Deus une um casal, Deus une propósitos. Então a bênção era para Abrão e era para Sarai. A bênção era para os dois. E se você olhar nos olhos carnais, por isso que nós temos que viver pela fé nesta manhã, porque se nós olharmos pelas nossas forças, nós não veremos, como que isso vai acontecer. Porque a fé, por que Abraão ele é chamado de o pai da fé? Porque nós lemos aqui no versículo 1, o Senhor disse para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos teus pais. Porque quando nós somos chamados por Deus, todos nós que somos chamados por Deus, nós precisamos passar por um ponto que eu vou chamar nesta manhã, um ponto de ruptura. Você vai ter que romper com alguma coisa. Porque para você servir a Deus da maneira correta, você precisa romper com alguma coisa. Porque Deus nunca chama o crente para viver da mesma forma como ele vivia lá fora. Tem que haver uma ruptura. E na vida de Abraão foi: sai da sua terra. Aquela cidade era uma cidade grande, tinha boas oportunidades para ele, era uma das maiores cidades da época, mas Deus disse: sai da sua terra. Mas o negócio vai ficando mais estreito, porque o Senhor fala assim: sai da sua parentela. Porque a parentela poderia ser para Abraão, imagina naquela época, quem tem, hoje também, quem tem família muito grande, dá uma certa proteção, não dá? Você mexe comigo, eu tenho 30 primos. Quem é que vai mexer? Eu tenho um amigo lá no serviço que quando ele vai fazer festa de família tem que alugar um ônibus e alguns ainda vão de carro, porque é muita gente. Falei, eu nunca posso mexer com você, porque se eu mexer com você, coitado de mim, Então a parentela, ela traz esta proteção. Mas o Senhor falou para Abraão: sai. E Deus afunila ainda mais falando: sai da casa do teu pai. Porque ali mostrou algo na vida de Abraão, que para ele ficar no propósito que Deus tinha para a vida dele, ele precisava romper com a sua terra, com a sua parentela e com a sua família. Por quê? Porque a promessa de Deus para ele foi: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse te mostrarei está no passado, no presente ou no futuro? Os irmãos estão bem. Então está no futuro. E para Abraão chegar neste futuro, te mostrarei, ele precisava romper com esses, digamos assim, impedimentos, no olho carnal não era um impedimento, mas na visão de Deus sim, porque precisava haver esta ruptura. E Deus falou: olha, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde era. Se bem que no capítulo 11, se você tiver com a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 27, eu vou só narrar aqui para os irmãos, diz que Abraão ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, para ir para Canaã com o seu pai, Tera. Só que a promessa era: sai do meio da sua parentela. Versículo 31. Tomou Abraão seu filho, a Ló, Arã, seu filho de Arã, versículo 31 do capítulo 11, tá? Filho de seu filho, e Sarai, sua mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. Versículo 32. Havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Preciso trazer meu óculos. Então, olha que interessante. Deus já tinha falado com Abraão. Aqui não está bem na ordem cronológica, mas se você for ler Atos 7, quando Estevão fala de Abraão, e em Josué capítulo 24, diz que Deus já tinha falado com Abraão em Ur dos Caldeus. E Deus falou: sai da sua parentela e da casa do seu pai. Então ele conseguiu sair
olha só que interessante, presta atenção comigo. Ele conseguiu sair da sua terra, porque ele foi para Harã. Harã não é Canaã. Vou repetir, Harã não é Canaã. Você conhece o mapa, Canaã é Israel, Harã fica lá na Turquia, está bem em cima. Então Abraão, ele conseguiu fazer essa ruptura com a sua terra, porque ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele conseguiu romper com a sua parentela, mas ele não conseguiu romper com a casa do teu pai. Porque ele ficou numa terra chamada Harã. Eu não sei se foram até Harã, está vendo aqui? Eu não sei se Abraão deu este nome, mas este nome Harã era o nome do filho de Tera, irmão de Abraão, que tinha morrido lá atrás. Eu não sei se foi alguma coincidência, eles chegaram numa terra que chamava Harã, despertou o desejo dele e ele ficou ali, em homenagem ao seu filho. Quando ele fez 205 anos, o pai de Abraão, ele faleceu. E Abraão se posicionou e foi até Canaã. Às vezes na nossa caminhada, por que eu gosto da Bíblia? Porque às vezes a gente lê a palavra do Senhor e a gente acha que só tem homens e mulheres perfeitos. Não. Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele não cumpriu de imediato aquilo que Deus tinha proposto para ele. E talvez tenha alguém aqui nesta manhã que estão se cobrando muito. Está aqui com uma tristeza no seu coração e tem falado: Senhor, eu falhei, Senhor, eu pequei, eu me afastei de Ti, eu fiz como o irmão Antônio disse, eu peguei os meus dons, os meus talentos, coloquei numa mala, fechei essa mala, não fui embora. Mas eu coloquei lá no meu guarda-roupa, coloquei um monte de roupa em cima, fechei a porta, se tiver um cofre, coloquei dentro do cofre, coloquei ali uma senha, até para esquecer aquela senha, para não conseguir abrir mais, mas eu falhei contigo. E às vezes tem alguém aqui nesta situação que falhou com Deus. E às vezes você entra na igreja até mesmo achando que você vai ser ali trucidado por Deus. Que Deus vai te colocar na parede e vai falar: servo infiel, serva infiel, o que você fez com os dons que eu te dei? Você não merece estar na minha presença, eu quero que você fora da minha casa. Se você tiver com este pensamento, com certeza não são os pensamentos de Deus, mas do teu adversário que tem pelejado contra a sua vida e quer te tirar da igreja. Eu não sei quantos anos Abrão ficou em Harã, mas não foi um dia, não foi um mês. Ele bloqueou aquilo que Deus tinha falado e ele ainda não estava no prumo para cumprir aquele propósito de Deus. Mas uma coisa tremenda que eu vejo na palavra do Senhor é que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele vai nos dando oportunidades. O Senhor vai nos despertando através da sua palavra. O Senhor vai quebrantando o nosso coração, trabalhando de tal ponto que nós somos realmente quebrantados. E eu quero que você analise este ano de 2025, que nós estamos. Quantas vezes você se quebrou neste ano? Quantas vezes você se entristeceu? Quantas vezes você pensou em desistir ou você se desanimou por alguma situação que aconteceu na sua vida? Mas nesta manhã Deus te trouxe aqui para falar algo ao teu coração. Que se você se posicionar, se você se colocar na minha presença e estiver pronto para ter este ponto de ruptura, de quebrar estes laços com alguma coisa que está te prendendo lá fora, e você estiver disposto a ouvir o chamado do Senhor, Deus vai preparar um caminho novo e vai te direcionar para um lugar grandioso que você ainda não sabe, porque Deus ainda vai te mostrar. E sabe para mim qual que é o segredo de Abraão? Que eu quero trazer para a sua vida,
para a minha vida, para a minha família, para a igreja como um todo. O segredo de Abraão não é porque ele era perfeito. Ele não era perfeito. Ele errou. Logo depois desta passagem, ele já mentiu que Sarai era a esposa dele, porque era uma mulher bonita, e os egípcios poderiam cobiçá-la e matar ele. Não creu. Então Deus pegou um homem de idade com uma mulher estéril, e que tinha alguns problemas comportamentais, que precisavam ser tratados por Deus. Mas qual que era o segredo de Abraão, que eu quero que você guarde? Que você faça, porque muitas das vezes nós erramos nisso. Fala logo, presbítero Ney, qual que é o segredo de Abraão? Calma, já vou falar. Quero que você medite, e eu vou respirar um pouquinho sim, né? Vou respirar, tenho que respirar, até tomar uma água aqui. Vai pensando, qual que é o segredo de Abraão? Sabe qual que era o segredo de Abraão? É que ele tinha disposição para se movimentar. Abraão, ele tinha disposição para se movimentar quando Deus falava com ele. Deus disse: sai da tua terra, ele saiu. Sai da sua parentela, ele saiu. Da casa do seu pai, demorou um pouquinho, e você vai ver que ainda demorou um pouquinho mais, porque ele levou Ló junto, né? Levou Ló junto, e foi, de certa forma, um problema para ele. Mas ele tinha disposição para se movimentar. E disposição, meu irmão, para se movimentar não é você ser perfeito, porque a perfeição dificilmente nós vamos alcançar aqui nesta terra. Mas o Senhor fala, tem um versículo aqui que Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como que eu concilio esta palavra, né? Esta perfeição que Deus exigia de Abraão era uma coisa: coração, mente, disposição. Porque eu posso falhar aqui, a minha carne falha, mas o meu coração nunca vai sair da presença de Deus. A Fran disse na sexta, né? Eu posso passar o que for, mas esse Jesus eu não largo, porque nada e nem ninguém tem o poder de me tirar da presença de Deus. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade, nenhum principado, nenhuma potestade, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, ou nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então viver pela fé é ter a disposição para se movimentar. E ser perfeito, ter o coração perfeito na presença do Senhor, é que ninguém, nenhuma outra divindade, nenhum outro ser, nem alguma outra coisa vai ter o poder de dividir o teu coração, porque o teu coração, ele é exclusivo de Deus, e a tua adoração pertence somente a Deus. Então nós temos que ter este chamado. Hoje, 3 pontos nós vamos tratar. O primeiro chamado é um chamado para deixar. Porque enquanto você não deixar as coisas do mundo para viver para Deus, você não fazer por completo esta ruptura, você não vai estar no prumo que Deus tem para a sua vida. Espiritualmente falando, é como se você fosse um muro. Cordão de medir, tem uns irmãos que entendem de construção, tem é prumo, né? Que você coloca ali na parede, e você vê se aquela parede ela está no prumo. Porque se ele coloca o prumo, olha que o Espírito Santo traz para mim, não tinha pensado nisso, tá? Deus está fazendo umas coisas assim maravilhosas. Você coloca o prumo, tem uma barriguinha ali, tem um desnível, precisa ser restaurado. Olha o que o Senhor fala para mim, o Senhor está mandando o anjo, está falando assim para você: meu servo, minha serva, fica de pé, estica os teus ombros, vai lá, anjo, coloca o prumo. Aí o prumo está até assim, ó.
E Deus está falando, está vendo, minha serva? Meu Espírito Santo está falando contigo, você precisa estar alinhado no centro da minha vontade. Porque enquanto você não estiver no prumo, a obra não pode se concretizar na sua perfeição, na sua vida, mas a partir do momento que você se colocar no prumo de Deus, falar: Senhor, eis-me aqui, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições, mas eu quero pedir, meu Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha tratar, se for necessário, pegar um sabão, pegar uma bucha. Lembra quando você era criança, que você chegava na sua casa encardido, e a sua mãe falava assim: vai menino, entra neste tanque, porque você está encardido, e pegava aquele sabão de coco, com aquela bucha, que até doía quando passava na sola do seu pé. O Senhor fala: é necessário que você se limpe nesta manhã, passe essa bucha, este sabão, para que você esteja naquilo que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para nós é coisa grande, é coisa maravilhosa, e eu quero viver isso. Um chamado para deixar. O segundo ponto, nós já vamos encerrar daqui a pouquinho, é um chamado para crer. Porque enquanto eu viver uma vida de dúvidas, deixar a dúvida entrar no meu coração, eu não vou ter um encontro com a presença. Porque o encontro com a presença, meu irmão, nós podemos ter este encontro coletivo. É para isso que servem os cultos de domingo, os cultos de quinta, a oração de quarta, de sexta. É para a gente ter este encontro coletivo com a presença de Deus. Mas não é só isso. Porque tem algo que a Bíblia fala para a gente fazer. A gente estava até conversando sobre isso, né, presbítero, ontem. Tem algo que nós precisamos fazer sempre, que é uma orientação bíblica, que Deus fala na sua palavra: olha, faça isso sem cessar. Sabe o que é? Oração. Orai sem cessar. Não é só a igreja. A igreja, você vem aqui para se encher, para glorificar a Deus. Irmãos, não falte de domingo. Porque aqui nos cultos de domingo nós entregamos a nossa primícia da nossa adoração e falamos: Senhor, a minha semana abençoa. Não falte, a não ser em último caso de doença, tem um compromisso inadiável, tudo bem, falte. Mas se não tem, irmão, para ficar em casa chorando, não. Venha chorar aos pés do Senhor, porque neste lugar o Senhor te renova, o Senhor te restaura, o Senhor te fortalece de uma forma tremenda. Então você precisa ter este chamado para crer, para ter este encontro com a presença de Deus. Mas leve esta presença contigo. Quer dizer que eu tenho que ficar de joelho 24 horas? Não. Orar sem cessar você está aqui, está ouvindo esta palavra, não está? Mas a sua mente está ali: Senhor, eu creio na Tua palavra, Senhor, eu quero tomar posse da Tua palavra. Mas se você estiver aqui, olha só, e a sua mente está lá longe, não vejo a hora deste culto acabar. Porque um lugar para o inimigo atacar também é durante a palavra. Você acha que o inimigo ele não entra aqui dentro? Ele fica rondando. As aves de rapina estão ali: vou roubar essa semente. Aí você está aqui, a sua mente está lá. 11h30, quase 11h30, acaba logo, Ney. Termina este culto, Ney, não aguento mais. Eu quero ir embora, eu tenho os meus afazeres, eu quero correr. E Deus fala: aquieta o teu coração, porque agora você foi chamado para crer, para acreditar, para alimentar a tua fé. Porque se você receber esta palavra e alimentar esta fé, o teu futuro tem uma promessa. Lá no futuro, para a terra que eu te mostrarei, tem uma promessa que Deus está colocando na sua vida. Mas para você alcançar esta promessa, você precisa crer, você precisa confiar, você precisa deixar algumas coisas para viver o último tópico que eu quero tratar com você, que é um chamado com propósito. Porque você precisa ter um propósito de vida.
E usando a revelação do irmão Antônio, propósito, Tatinha. Eu tinha um propósito, eu tinha uma vontade tão grande, eu vou pegar este propósito. Senhor, não quero mais. Não quero mais este propósito na minha vida. Qual que era o segredo de Abraão? Ele tinha disposição para se movimentar numa terra que ele não conhecia. E diz a Bíblia que ele vivia em tendas. Sabe por que ele vivia em tendas? Porque Abraão era uma pessoa muito rica. Poderia construir uma casa, não poderia? De tijolo, de alvenaria. Mas não, Deus falou: Abraão, você vai viver em tendas. Sabe por quê? Porque tenda é um lugar onde você não fica muito tempo, concorda? Irmãos, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Pode ser 1 ano, 2 anos, não sei. Deus sabe de todas as coisas. Mas enquanto eu estiver aqui neste lugar, eu quero cumprir o propósito de Deus. E sabe por que Abraão vivia em tendas? Porque ele sabia que a sua bênção, a sua promessa não estava condicionada a um lugar, ou a coisas, ou a paredes, ou a conquistas materiais, mas ele sabia que a sua vitória, a sua promessa estava firmada numa pátria celestial, porque Abraão sabia que aquela promessa que Deus tinha falado para ele ia lançar ali os fundamentos, mas quem iria viver aquelas promessas não era ele, eram os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus netos, dos seus bisnetos, porque Deus faria dele um grande homem. Babel queria construir uma torre para afirmar o nome de alguém, uma construção grandiosa. Aí Deus escolhe um pequeno e fala: Abraão, de ti eu farei uma grande nação, e o teu nome será grande. Não foi Abraão que foi atrás. Olha que Deus fala comigo. Não foi Abraão que foi atrás de Deus. Foi Deus quem foi atrás de Abraão. Deus está indo atrás de você nesta manhã. Você que está me ouvindo também nesta mensagem, ou tem pessoas que estão ouvindo, que tem parado, tem desistido, tem abandonado o chamado de Deus. Deus fala para você nesta manhã que Deus está indo atrás de você. E se você tiver sabedoria, discernimento espiritual, você vai ouvir a voz de Deus e vai cumprir o chamado de Deus. Cumpra o chamado de Deus com dor, cumpra o chamado de Deus chorando, cumpra o chamado de Deus ali naquelas dificuldades, porque a obra não é para todo mundo, a obra é dificuldade, é uma luta tremenda, mas cumpra o chamado de Deus, porque quando você ver os frutos daquilo que Deus vai fazer através da sua vida, você vai ver a glória de Deus e vai se alegrar. E olha que o Espírito Santo traz ao meu coração. Você precisa se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Eu já disse isso aqui. Não é o que você faz, é quem você é. É quem Deus olha agora no teu coração, coisas que eu não posso ver, não posso olhar, mas Deus olha para dentro de você e Ele sabe exatamente o que você está pensando. E se você está pensando coisas ruins, Deus quer transformar você agora, porque eu estou repreendendo todo o pensamento contrário da sua mente agora, porque você vai se tornar aquilo que Deus quer que você seja. E para encerrar, olha, hoje menos ainda, está meia hora, mais 5 minutinhos. O segredo de Abraão na terra de Canaã é que todo lugar que ele ia, ele construía um altar. Ele construía um altar. E quando Abraão se movimentava, olha que tremendo que Deus traz aqui no meu coração agora. Quando Abraão ele se movimentava na direção daquilo que Deus queria para ele, não era só Abraão que era abençoado. Porque vinha Sarai junto, vinha Ló junto, vinha os pastores de Ló,
vinha os pastores de Abraão e a todo mundo enriquecendo, porque Abraão ele construía um altar e ia crescendo em todos os lugares que ele ia. Deus fala para você: o inimigo está te tentando parar, mas se você parar, não é só você que para, é a sua casa que para, é o teu filho, é os teus filhos que para, é o teu ministério. São pessoas lá atrás que você ainda não sabe, mas que vão vir para a presença do Senhor através da tua movimentação. Não pare nesta manhã, continue andando, continue caminhando, porque Deus quer que você avance. Não desanime, se fortaleça em Deus, busque na palavra, aleluia, porque você precisa viver o propósito de Deus na sua vida. Porque você pode ter a certeza, neste lugar vai ter pessoas que vão se movimentar. Mas se a gente não prestar atenção, quando tiver o momento da escolha, Abraão e Ló, Deus disse para Abraão, e Abraão também disse para Ló: olha, escolhe o lugar, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Ló foi para o lugar que ele achava mais bonito, porque os seus olhos cresceram, os olhos em Sodoma e em Gomorra, porque o jardim era florido. Preste atenção. Abraão foi para outra terra mais árida, mas ali ele construiu um altar. Ló foi para Sodoma e Gomorra, mas ele não construiu um altar. Não diz a Bíblia que ele construiu um altar em Sodoma e Gomorra. E quando ele teve que sair, porque Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, diz que a esposa dele olhou para trás e Deus falou: não olhe para trás. Ela se transformou numa estátua de sal, porque lá eles não construíram um altar. E quando eles ficaram na montanha, as suas filhas tiveram umas ideias terríveis de ter relação com o próprio pai, e as duas filhas engravidaram do próprio pai. Da onde foi que elas tiraram aquela ideia? Sodoma e Gomorra, porque se nós deixarmos Sodoma e Gomorra entrar na nossa vida, nós vamos deixar de construir altares, e quando você para, é como Ló, a sua família vai sofrer. Mas se você for como Abraão, Deus coloca nesta manhã a morte e a vida, escolhe a vida, escolhe a palavra, escolhe as promessas, porque se você for como Abraão, irmão, está difícil, você não sabe o que vai acontecer, o futuro é incerto, mas Deus está falando: eu estarei com você, conduzirei os teus passos, firmarei os teus passos, mas construa o teu altar na minha presença, e você vai ver a minha glória. Se coloque de pé. Imagina que aqui está de noite, aquele céu limpo. São Paulo é difícil você ver um céu limpo, né? Você olha para o céu e Deus fala: tenta contar as estrelas dos céus. Deus disse isso para Abraão: conte as estrelas do céu. Você consegue? Eu já tentei, né? Quando tinha laje na minha casa, estava escurecendo, eu contava 1, 2, 3, depois perdi as contas, porque não tem como, é impossível. Agora olha para o céu. Está vendo uma dessas estrelinhas? Na sua mente, é claro, né? Nem é meio, né? As coisas de Deus é loucura para o mundo, mas para aquele que crê é poder de Deus. Olha para uma dessas estrelinhas no céu. Às vezes tem uma estrelinha que está brilhando mais. Orianda lamanás, canta lamanás. Às vezes tem outra estrelinha que você olha lá, está quase apagando. Você olha, você vê. Às vezes tem que colocar o óculos, pegar um binóculo, aquela estrelinha está quase apagando. Mas aquela estrelinha é você. Porque quando Deus disse para Abraão: olha para as estrelas, essa será a sua parentela. Sabe quem que é essa estrela? É você. Você é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé, e se nós temos fé, nós somos filhos de Abraão também pela fé, pela sua herança. Porque Jesus diz: na tua herança, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E a semente de Abraão é Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor, aquele que nós cultuamos, aquele que nós servimos. Ele é o descendente de Abraão.
E se Ele está aqui nesta manhã, é para nos abençoar, porque Deus vai pegar aquela estrelinha que está apagando, vai mudar um pouquinho ali a rotação da Terra, mas aquela estrela que estava quase apagando, ela vai brilhar, porque Deus não quer que você pare, mas Ele quer que você avance. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é vida, a Tua palavra é abundância, a Tua palavra ela é poder, a Tua palavra ela cura, a Tua palavra ela restaura, a Tua palavra, Senhor Deus, ela transforma, a Tua palavra, ó Deus amado, ela nos alimenta, a Tua palavra nos conforta e a Tua palavra também nos confronta para viver aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai amado, nós Te louvamos, Senhor, e queremos nos movimentar como Abraão. E eu quero Te pedir, ó Pai amado, em nome de Jesus, mediante esta palavra, meu Pai amado, que a Tua igreja recebeu, e a Tua igreja está respondendo, ó Deus amado, a este chamado. E eu quero Te pedir, ó Pai amado, em nome de Jesus, que esta semana venha ser uma semana abençoada, uma semana de glória, uma semana, meu Pai amado, de restauração, de renovo, na qual, meu Pai amado, este meu irmão, esta minha irmã, não vai olhar para o homem, Senhor, porque não é o homem que importa, mas é o nome de Jesus que importa, e Ele está conosco. E eu quero Te pedir, meu Pai amado, que esta igreja seja visitada, meu Pai amado, de uma forma poderosa, e aqueles, meu Pai amado, que estavam no passado, tristes e desanimados, meu Pai, se alegrarão no futuro, mediante a revelação da Tua palavra, porque há um caminho novo, há um tempo novo, Senhor, e nós não queremos morar em Sodoma, mas mesmo que seja no deserto, Senhor, num campo árido, Senhor, se o Senhor estiver conosco, aleluia, nós vamos aprender a cavar poços, nós vamos aprender a trabalhar para trazer o sustento, para ver a Tua direção, e nós vamos suar sim, vamos trabalhar muito, mas vamos ver a Tua glória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, oh meu Pai amado, sobre os nossos, sobre esta igreja, porque foi louvado aqui há um rio que corre neste lugar, e este rio limpa, purifica, transforma, porque o nome de Jesus é todo poderoso, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, no nome de Jesus.